Bom dia a todos. Muito obrigada, Thelma. Muito obrigada ao Centro Caminho da Luz pela oportunidade de estarmos aqui hoje e estarmos conversando um pouquinho sobre Chico, né, que é uma personalidade memorável, uma personalidade admirável, e é impossível, né, dentro da nossa doutrina, a gente não falar do Chico, não se, assim, emocionar com os exemplos dele, né? A gente estava comentando sobre isso, porque ele foi um espírito de muita luz, né? Um espírito missionário que veio realmente complementar o trabalho de Kardec. Ele deixou mais de 400 publicações, né? Então, realmente, ele veio de uma forma ímpar contribuir para que a nossa doutrina fosse realmente esclarecida e trazendo para nós, né, os relatos e as obras de tantos espíritos de luz, né, como foi Emmanuel, como foi, por exemplo, o André Luiz e tantos outros, né, que falaram através dele, da sua mediunidade, né, mas sempre com o intuito de nos esclarecer, principalmente em relação às verdades da vida maior, né, muitas vezes a gente fica assim, um pouco iludido, né, com essas questões materiais da nossa vida do aqui e agora, mas como espíritas que somos, a gente precisa estar sempre conectado com as questões espirituais, com as questões que são realmente importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, né? Porque como o Chico falava, nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui por algum motivo especial, né? Para que possamos ser contribuição de alguma maneira com os nossos talentos, com a nossa presença, mas principalmente, sobretudo, para que possamos melhorar, aprender, evoluir, né? E essa é a marcha, essa é a lei, né? Como o Kardec dizia, e até mesmo, né, está na sua lápide, né? Nascer, viver, aprender, evoluir, renascer ainda, essa é a lei, né? E realmente, né, as reencarnações existem justamente por esse motivo, né? Para que nós possamos, ao longo do tempo, nos lapidarmos, né? Como pedras brutas que somos, para que a gente possa chegar a ser um dia um cristal precioso, né? Um diamante, assim como conseguiram Chico Xavier e tantos outros que passaram por aqui e deixaram seus exemplos de luz, de amor, de caridade, né? E o Chico, ele desde muito pequeno, ele já teve um contato muito grande com a espiritualidade, né? Ele já começa a nos deixar lições importantes, e ele é também muito provado, né? Então, ele passa por duras provações, né? Ele perde sua mãe muito cedo, né? Ele tem, infelizmente, né, aquela questão que ele teve muitos desafios, né, com aquela pessoa que era bastante ignorante, que era como que aquela pessoa que cuidava dele, né, naquela época era muito comum as famílias que eram muito numerosas, muitas vezes distribuir as crianças, né, para uma madrinha, para um tio, né, que tivessem mais condições. E quando o pai do Chico se viu sozinho, né, com tantos filhos, foi isso que aconteceu, né? Então ele tinha uma madrinha que acabou de uma forma ou de outra cuidando dele, né? Ficando com essa responsabilidade, mas era uma pessoa muito limitada, né? Em termos de conhecimento, em termos de vida, né? E foi uma pessoa que realmente trouxe muitos desafios para o Chico, já na sua tenra infância, né? E quantas vezes o Chico assim, desesperado, triste, não sabendo o que fazer e como lidar com aquela situação, né? Ele ia embaixo de um abacateiro e lá ele chorava e desabafava com a espiritualidade, né? E o seu merecimento fazia com que ele pudesse receber a presença espiritual, a visita espiritual da sua mãe, né? Que sempre trazia palavras de incentivo, palavras de otimismo para ele e dava muita força para o Chico continuar. E ela falava, Chico, tenha paciência, tenha fé, tudo passa, né?
e isso vai passar, e você tem uma missão maravilhosa, né? E virão coisas boas na sua vida também. E isso dava força para que ele, tão pequenininho, pudesse, né, continuar a caminhar e seguir em frente, né? E a gente sabe, né, de relatos que ele passou até por violências físicas, né? Como, por exemplo, ser espetado por garfos, né, até sangrar, né? Então, não é porque ele era um espírito de luz que ele tinha todo aquele merecimento, né? Que ele também não passou por provações, né? E aí, muitas vezes, a gente se pergunta também, por que que a gente passa, né, por determinadas situações difíceis? Por que que a gente precisa, muitas vezes, presenciar, né, e experimentar essas provações, né? E aí a gente pode pensar, né, por que será, né, que um espírito como o Chico, né, de tanta luz, de tanta envergadura moral, né, assim como Jesus foi crucificado, por que essas coisas foram necessárias? Né? Claro que hoje nós estamos mudando de patamar de entendimento, de vibração no nosso planeta, né? Nós estamos em plena transição planetária. Isso foi também uma informação muito importante que o Chico nos trouxe. E provavelmente em breve nós não vamos mais precisar passar por tantas provações, né? A gente vai poder entender e aprender de uma forma mais leve, mais suave, pelo amor e não pela dor, né? Mas muitas vezes essas questões, elas são muito impactantes e elas são também exemplos, né? Muitas vezes é o testemunho que vai ecoar em outros corações que tem uma importância tão grande, né? Que a espiritualidade maior permite que um espírito como esse passe por provações, né? O Chico, ele realmente teve uma vida missionária, né? Desde pequeno. Então, eu creio que, na verdade, foi muito mais o seu, vamos dizer assim, testemunho para o nosso aprendizado do que realmente a necessidade dele em aprender algo de humildade e tudo mais, né? Porque ele já tinha dentro dele, né? Tudo isso desenvolvido, né? A humildade, a sabedoria, a paz interior, né? Que ele transmitia para as pessoas. Mas muitas vezes esses exemplos calam muito forte nas pessoas, né? E ele, como um espírito missionário, ele se permitiu passar por isso, né? Como Jesus, né? Se permitiu passar, por exemplo, por aquele momento difícil da crucificação, né? Mas justamente para nos dar exemplos, nos ensinar, né? E ele foi uma alma abnegada e totalmente voltada para a espiritualidade, né? Para caridade, né? E o Chico, embora ele tivesse, né, essa conexão tão grande com os espíritos através da sua mediunidade, que era muito ativa desde a mais tenra idade, né? O Chico, ele tinha muita afinidade com o padre da igreja que era próxima à sua casa, né? Ele era de uma cidadezinha pequena, São Leopoldo, lá em Minas Gerais, né? E uma família numerosa, né? Passado um tempo, a sua mãe, ela avisa que os irmãos iam se reunir novamente, né? Que ia vir uma pessoa muito boa, que seria um anjo para eles, né? Que seria a segunda esposa do seu pai, e ela então reuniria de novo os filhos, né? E foi assim que aconteceu, né? Então ele tem essa madrasta, né? O pai dele se casa novamente. Ela, como um espírito de luz também, que vem para colaborar com aquela família, com aquelas crianças, ela consegue reunir de novo aqueles filhos e eles passam a viver juntos, né? Isso foi um alívio para o Chico, né? Sair do convívio daquela madrasta, daquela madrinha, desculpa, que era um pouco complicada, né? Por sua ignorância mesmo, né? Mas ele volta então a conviver com a família, com os irmãos, mas como eles eram muito numerosos, era uma família assim que tinha dificuldades financeiras. E o Chico sempre teve assim problemas de saúde também, né? Então vejam que apesar, né, de ter essa missão grandiosa, ele tinha também suas dificuldades, seus desafios. Né? Nenhum de nós passa pela vida, né, sem ter algumas provações, alguns desafios que realmente nos trazem aprendizado,
né, de uma forma ou de outra. Um é através das questões de saúde, outro é através de questões financeiras, familiares, mas nós sempre temos questões que nos desafiam, né? E o Chico, ele sempre teve muita aceitação de todas essas dificuldades, né? E a espiritualidade era muito próxima, né? Então ele tinha também esse consolo da presença dos amigos espirituais, das suas mensagens já, né? Que num primeiro momento elas ressoavam assim como que a consciência falando com ele, mas ele também já via, né, os amigos espirituais, ele já tinha essa possibilidade, né, de comunicação com esse mundo espiritual, né? E isso foi ficando cada vez mais, vamos dizer assim, próximo na sua vida, mais vivo, né? E até mesmo ele chegou a debater muitas vezes com o pároco, né, da sua cidade. Ele tinha muita amizade, ele tinha muita aceitação, né, pelo que e muito respeito, né, pelo que o padre falava e conversava. Mas pouco a pouco, né, o trabalho ele foi chamando o Chico, né? E a gente sabe que ele acabou se mudando para Uberaba. Lá ele trouxe a possibilidade de trabalhos de caridade grandiosos, né? Realmente, os espíritos foram trazendo as suas mensagens, os seus livros através da sua mediunidade, né? Ele foi se tornando conhecido, pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, vinham trazendo no seu coração, né? Às vezes, chagas, tristezas, e eles buscavam no Chico e também nas suas mensagens, né, psicografadas muitas vezes, alento, né, conforto. E o Chico também ficou muito famoso pelo atendimento que ele fazia às mães que tinham perdido seus filhos, né? E a gente tem um filme hoje maravilhoso. Eu não sei se vocês já assistiram, mas quem não assistiu, fica aí a dica, né, de estar assistindo esse filme que se chama As Mães de Chico Xavier, que é um filme também de muito aprendizado, que a gente tem assim lições de vida maravilhosas, onde a gente percebe que a vida ela é perfeita no que ela deve ser, né? Que muitas vezes não é como nós gostaríamos que fosse, que não é exatamente como a gente planeja, mas que ela é perfeita naquilo que ela deve ser, né? E nos aprendizados que nós devemos estarmos abertos para isso, né? E na evolução de cada um. Então, são histórias que mostram realmente que a morte, ela nunca é por acaso, né? E que é só uma passagem, que a vida realmente continua e é eterna, né? E que existe, claro, sempre a possibilidade dos reencontros felizes, né? Mas que muitas vezes é importante que em algum determinado momento a gente passe por algum momento de separação, né? Esse momento é muitas vezes dolorido, mas é também um aprendizado, né? E o porquê isso, né? Geralmente são questões de outras encarnações, né? Que hoje nós estamos fazendo justamente a colheita daquilo que foi plantado, né? Então, através desse filme, né, As Mães de Chico Xavier, nós temos aí, né, a consciência do quanto que a vida ela realmente dá as suas voltas, né, o quanto existe uma sabedoria em tudo que acontece, né, por trás dos planejamentos reencarnatórios, e que muitas vezes nós mesmos, na espiritualidade, né, com uma outra consciência, nós mesmos pedimos essas provações que nós passamos hoje, né? E aí, quando a gente se esquece de tudo, né, o véu do esquecimento, né, quando a gente vem, a gente reclama, né, e acaba, assim, se desesperando e ficando triste, mas muitas vezes nós pedimos aquelas provações, né, para o nosso entendimento maior, para que a gente possa realmente aprender, para que a gente possa vivenciar situações, né, que são importantes para a nossa evolução, para que a gente se transforme, né, aquela questão da reforma íntima que Jesus já propunha 2000 anos atrás, né, e que nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos buscando, né, cada um no seu ritmo, cada um da sua maneira, mas que a gente sabe que a espiritualidade maior, ela tem muita paciência conosco, né, ela consegue
nos esperar, mas também nos dá oportunidades para caminhar à frente, né? E o Chico, ele entendia isso de uma forma maravilhosa, essa questão dos desafios da vida serem necessários, né? Então, ele tinha uma aceitação e uma paz interior que ele transmitia para as pessoas de uma forma muito segura, uma confiança muito grande, né? E as pessoas buscavam, né? E quantas vezes através justamente das suas psicografias, né? E mesmo pessoas que não recebiam a psicografia, mas que muitas vezes conversavam com o Chico, né? Que tinham um esclarecimento, uma palavra de apoio ali, elas realmente conseguiam tocar em frente a vida, né? Apesar dos desafios, ter um entendimento maior, né? Começar a enxergar as coisas de uma outra maneira, né? Que o Chico ele falou várias vezes, né? Muitas vezes não é uma mudança tão grande que é necessária, é a maneira da gente enxergar as coisas como elas são, né? A maneira de nós encararmos a vida e os desafios, né? E através dessa presença constante do Emmanuel, principalmente, né, que era o seu mentor espiritual, ele nos traz muitos esclarecimentos, né, de como é realmente a vida, do que é importante, né, ele traz até, através da psicografia, né, do Emmanuel, né, aquele livro Roteiro, que é um livro maravilhoso e realmente é um roteiro de luz, para que a gente possa ter um entendimento de entender as questões que nos são desafiadoras, né, e trabalhar o nosso interior, né, a nossa reforma íntima, para que a gente possa aprender com isso, para que nada seja em vão, né? E o Chico, ele mostrou o quanto que era importante a caridade, e ele nos mostrou também que a caridade não é só com aquelas pessoas menos favorecidas do ponto de vista material, né? Não é só a gente fornecer algo, um alimento, mas, sobretudo, essa questão da palavra amiga, do saber ouvir, né? Do saber dar uma palavra de consolo num momento importante, né? E quantos artistas, por exemplo, pessoas milionárias, né? Buscavam também o Chico, não eram só as pessoas simples. Mas por quê? Porque todos nós temos problemas em maior ou menor grau, né? E todos nós precisamos muitas vezes de uma palavra de apoio, de incentivo, né? O Chico sabia muito bem conduzir isso, né? E através também da presença espiritual, da sua moral, né, inabalável, ele conseguia, né, através do seu magnetismo, através da sua presença, né, trazer esse conforto, trazer esse acolhimento para as pessoas, né? Algo muito importante, e eu acho que era de uma humildade, assim, sem tamanho, que o Chico nos presenteia através desse exemplo, é quando ele tinha realmente atendimentos, né, que faziam filas enormes, horas a fio, né, ele atendia as pessoas, e todas as pessoas que ele atendia, que ele tinha contato, ele beijava as mãos. E aí um dia perguntaram para o Chico, né, mas por que, Chico, que você faz isso, né? São tantas pessoas, isso acaba até te atrasando, por que que você faz isso? E aí ele respondeu: Jesus nos deu o exemplo, né, no dia do lava-pés, né, que ele beijou o pé dos discípulos, né, em serviço, né, vamos dizer assim, com toda aquela humildade. Eu não posso lavar os seus pés, né, eu não tenho condições aqui de beijar seus pés, então eu beijo suas mãos. Então, olha que lindo, né, esse exemplo do Chico, de tanta humildade, né, um espírito assim tão evoluído, mas que se realmente colocava em serviço sempre, né, tentando trazer sempre algo de bom para as pessoas, né, e muitas vezes também o fazer o bem, né, o bem volta ao remetente, né, e aí eu tenho uma passagem que eu gostaria de mostrar aqui, que é uma passagem de fé, e uma passagem de testemunho, que realmente o bem volta ao remetente, que foi um momento em que a casa espírita do Chico, ela vivia de doações, né, como várias casas espíritas que nós frequentamos e trabalhamos, né. E ele tinha um trabalho grandioso de levar alimentos para pessoas que moravam na rua, embaixo de uma determinada ponte, era o ponto de encontro onde ele fazia a distribuição dos alimentos, né? E chegou uma determinada situação, um dia,
onde eles não tinham alimento, não tinham como estar ajudando essas pessoas, não tinham como estar distribuindo esses alimentos, e eles sabiam, né, que essas pessoas, elas estavam esperando e que elas iam ficar muito frustradas, muito chateadas, e com certeza também iriam reclamar um pouquinho, né, iriam, assim, falar algo, né? E que não seria agradável, né? Mas o Chico, com a sua equipe, com muita fé, né, falou assim: olha, vamos levar água fluidificada. A gente vai distribuir a água, a gente vai conversar que hoje a gente não tem como estar distribuindo alimentos, nem mais nada para eles, né? Realmente nós não temos da onde tirar hoje, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo e que a espiritualidade não nos abandona. E aí os trabalhadores foram assim até um pouco temerosos, né, da reação dessas pessoas de rua que estavam esperando aquela ajuda, né? E eles chegaram naquele momento, o Chico começou a fazer uma oração, né? Ele pediu o auxílio da espiritualidade maior naquele momento, a proteção, né? Que eles fossem assistidos no que eles precisassem, né? E naquele momento que ele estava terminando a oração, com toda aquela fé, tudo, ele ia começar a explicar para aquelas pessoas que ele não tinha o que dar, naquele momento seria só água fluidificada, né? Embora eles estivessem com fome, necessitados. Quando um caminhão chegou exatamente naquele lugar, né, embaixo da ponte, um caminhão assim lotado de doações, né, de uma pessoa de São Paulo, um empresário, e essa pessoa tinha buscado Chico, né, para que ele pudesse ser confortado nas suas questões íntimas, pessoais, espirituais, né? Ele tinha conseguido esse conforto e, assim, em sinal de agradecimento, ele tinha mandado um caminhão lotado de doações, né? Repleto de alimentos, tinha até eletrodomésticos, questões assim, né? De produtos de uso de higiene pessoal, né? Então, tudo que precisava tinha ali, né? Em sinal de agradecimento, né? E aí, naquele momento que o Chico mais precisava, realmente chegou aquele caminhão de doações, né? E aí o Chico fica assim muito feliz, né? Toda a equipe dele, porque era um momento realmente de provação, né? E a fé dele inabalável, né, permite justamente que chegue nessa doação naquele momento. Então, mostrando para a gente que a espiritualidade não abandona, né, que a gente precisa ter fé, que a gente precisa confiar, né, que no momento em que parece que tudo está perdido, escasso, né, que não tem por onde, existe um caminho que se abre, né? Mas por que que aconteceu isso? Justamente pelo bem que ele semeou, né? Tudo aquilo que é semeado, depois, é claro, né, vai frutificar, né? E o Chico, ele teve inúmeros é, situações, né, contextos como esse, né, onde realmente a espiritualidade maior, né, e claro, através da doação, de tocar o coração de alguém, né, as coisas aconteciam, né? Então, eu gosto sempre de falar dessa passagem do Chico, que mostra a sua fé e o quanto que o bem volta ao remetente, né? No momento que a gente menos espera, né? Às vezes, vamos dizer assim, de uma forma inesperada, né? De uma forma assim que a gente não imagina, às vezes a pessoa que vai trazer aquele bem que nós precisamos naquele momento não é quem a gente esperava, né? Mas a vida tem seus caminhos, né? E nada fica perdido, né? O bem que é semeado, ele acaba voltando ao remetente de alguma forma, né? E nessa passagem o Chico mostra isso de uma forma maravilhosa para nós. E como não falar do Emmanuel na vida do Chico também, né? Que é a presença espiritual, né? Desse mentor, esse espírito de luz maravilhoso que nos traz, através das suas psicografias, né, tantas informações, tantos conhecimentos, né, ele nos traz, assim, de uma forma tão humilde, o seu testemunho de vida, né, naqueles livros há 2000 anos e 50 anos depois, né, mostrando também o cristianismo nascente, mostrando tanto da história, né,
e depois ele tem vamos dizer assim, um despertar no momento de dor, né? E aí ele segue incansavelmente, né, a luz, né? Ele busca através de encarnações, né? Ele volta no Brasil como o Padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, né? Hoje parece que o Emmanuel está também entre nós, né? Encarnado novamente aqui no estado de São Paulo, mas a gente ainda não sabe exatamente onde, nem quando, a gente só sabe que é um espírito de luz maravilhoso, com certeza vai desenvolver um trabalho lindo, né? E de alguma forma, com certeza ele vai ser contribuição, né? Mas o Emmanuel, ele teve uma presença muito forte na vida do Chico, né? E tem duas passagens onde ele se mostra até duro com o Chico, mas que eu gostaria de relembrar, porque são lições importantes para nós. Eu acho que o Chico talvez não precisasse daquelas lições, né? Talvez o Chico foi só um instrumento para que essas lições pudessem chegar até nós e calar no nosso coração, né? Uma delas, e até assim naquele filme do Chico Xavier, é muito bem ilustrada, né? Foi um momento em que o Chico estava num avião, estava indo dar uma palestra, o Chico era chamado, né, em vários locais do Brasil, fora do Brasil, né, para levar palestras, né, contribuir de alguma forma para as pessoas. E ele estava indo para uma palestra dessa num avião, e de repente o avião entrou num momento de turbulência, né? As pessoas começaram a se desesperar, começaram a gritar, imaginavam que elas iam morrer, que aquele avião ia cair, né? E aí o Chico, ele acaba naquela comoção, né? Naquele momento que todo mundo, né, estava na mesma vibração, assim, de desespero, de medo, né, ele acaba também entrando nisso, né, e aí ele começa a gritar, começa a pedir socorro, e naquele momento que ele pede socorro, aparece o Emmanuel na frente dele, e aí o Emmanuel olha com uma cara bem brava para ele, bem austero, assim, inabalável, né, ele olha sério para o Chico, e fala assim, o que que você está fazendo? E aí o Chico fala assim, eu tô desesperado, porque nós vamos morrer, o avião vai cair. Aí o Emmanuel fala assim, Chico, que lamentável, você sabe muito bem que a vida continua, que a vida é eterna. Sabe, se você tem que morrer, morra com dignidade. Sabe, lamentável essa sua postura. E aí o Chico cai em si, né? Ele fala assim, poxa, é verdade, eu sei que a vida continua, que a vida é eterna, né? Por que que eu estou me desesperando dessa maneira, né? E aí ele reflete, então imagina, né? O Chico Xavier, né? Com toda a sabedoria que ele tinha, né? Toda a envergadura moral, né? Naquele momento de comoção coletiva, né? Ele entra nesse coletivo, né? Do desespero, do medo, né? E aí o Emmanuel, apesar, né? Da sua dureza, assim, da sua vamos dizer assim, austeridade, ele mostra a verdade para o Chico, né? Ele fala, mas por quê? Né? Porque você sabe que a vida continua, você sabe que é só uma passagem. Se é para morrer, então morra com dignidade, né? Então, quantas vezes nós, espíritas que somos, né, em alguns momentos desafiadores, a gente esquece disso também. Somos espíritas, né? Temos conosco essas informações de que a vida é eterna, de que nada é por acaso. Por que que a gente se desespera? Por que que a gente se deixa levar por essa comoção, né, coletiva, né? Então, nós temos que ter essa consciência, né? E o Emmanuel, ele mostra isso de uma maneira forte, mas de uma maneira muito verdadeira para nós, né? Então, que a gente possa realmente trazer à consciência tudo aquilo que a gente estuda, que a gente entende como verdade, né, no nosso dia a dia, que a gente não se deixe levar, né, pelas notícias do dia a dia, pelas conversas, né, ao nosso redor, paralelas, mas que a gente tenha essa verdade dentro de nós e que a gente traga as outras pessoas para a nossa paz, né, porque a gente não entre nesse desespero coletivo, né, essa coisa. E ele mostra isso para nós, né? E eu acho que, por exemplo, nós tivemos vários momentos, como por exemplo na pandemia, né? Onde nós tivemos situações assim, né? Que a gente precisou voltar
né, para dentro de nós, para os conhecimentos que a gente tinha, e falar, não, não precisa se desesperar, tá tudo certo, Jesus está no leme, né? Nós temos um planejamento reencarnatório, tá tudo certo, né? Nada tá perdido, né? Tudo vai passar, né? Então, eu acho que essa consciência é muito importante, né? E esse testemunho do Chico, ele traz de uma maneira muito forte, né? Esse aviso, né? Através do Emmanuel, que a gente realmente não se permita nos deixar levar, né? Pelo coletivo, que a gente entenda como espíritas, né? A verdade, que tudo passa, né? Que tudo tem um planejamento, que tudo tem um porquê, que existe um aprendizado através daquela vivência, né? Que a gente não precisa se desesperar, tá tudo sob controle. Jesus está no leme, né? E uma outra situação também muito importante que eu acho que a gente não pode falar do Chico sem falar dessa passagem, foi um momento que o Chico estava bastante desanimado, também uma situação bastante desafiadora, ele estava passando por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de calúnias, né? Porque a gente sabe que o espiritismo, é, no momento em que o Chico realmente vivenciou, né, a nossa doutrina, ele foi bastante desafiador, né? Não só para o Chico, para muitas pessoas, porque existia muito julgamento, né? Existia toda uma questão aí de ignorância mesmo das pessoas que julgavam mal a nossa doutrina e as pessoas que trabalhavam com a doutrina, né? E aí o Chico estava passando por aqueles momentos difíceis, tanto financeiro, quanto de saúde, quanto de julgamento, né? E aí um dia que ele estava muito desanimado, né? Ele foi para o trabalho, né? Que ele psicografava, né? De um horário bem cedo, assim, tipo 7, 8 horas da noite até a madrugada, né? E naquele dia o Emmanuel falou assim para ele, Emmanuel aparece, né? Para ele, se faz presente, e aí ele fala assim, Chico, hoje você não precisa fazer esse seu trabalho, né? Hoje nós vamos trazer uma mensagem para você. E a mensagem vai ser só para você hoje, né? Então, assim, a gente entende que hoje você precisa descansar, refletir. E eu trouxe uma mensagem de Maria de Nazaré para você. E aí Chico fica radiante, ele fica feliz que ele vai receber uma mensagem de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, né? Ele se prepara, ele pega o papel, né? Aquele bloco que ele estava acostumado a psicografar, o lápis, né? A água, tudo, se prepara. E aí ele fala, pode falar, Emmanuel, eu estou muito feliz, né, de receber essa mensagem, pode falar. E aí o Emmanuel olha para ele e fala assim: tudo passa. E aí o Chico anota e fica olhando para ele, tipo assim, e aí, né? E aí o Emmanuel falou assim: não, é só isso. É só isso que você precisa ouvir. Aí o Chico fica assim chocado, né? Não era o que ele estava esperando. Ele estava acostumado a psicografar horas a fio, né? Livros, páginas e páginas, mensagens e mensagens enormes, né? E aí ele fica chocado, né? Porque ele esperava que fosse uma mensagem maior, né? Que fosse uma mensagem assim com toda uma reflexão, né? E aí aquela decepção, né, que ele sente, que a gente também sente essa decepção muitas vezes na nossa vida, né? Porque às vezes a gente tem uma expectativa sobre alguém ou sobre alguma situação e aquilo não é exatamente da maneira que a gente imaginou e a gente se decepciona, né? E aí o Chico, ele mostra aquela decepção, né? Ele não consegue esconder aquilo, né? E aí o Emmanuel percebe aquilo, né? E esse sentimento do Chico, ele fala assim, Chico, é o que você precisava ouvir, Chico, é só isso. Reflita, reflita, pensa. Nós não vamos trazer mais nenhuma mensagem hoje, é só isso para você refletir, para você entender o que você está passando, né? Mas é o que é, e é o que você precisa agora, é somente essa mensagem, né? E aí também, nessa dureza do Emmanuel, né? De novo, né? Que o Emmanuel, ele, por várias vezes, ele é bastante duro com o Chico, bastante inflexível, assim, né? Nas lições, mas ele traz, através desse jeito dele, o Chico para a consciência, né?
E muitas vezes, né, se ele realmente passasse a mão na cabeça do Chico, se ele fosse muito doce, muito compreensivo, talvez é, ele colocasse o Chico como vítima, né? E dessa forma, não, ele traz o Chico como protagonista da história, né? Ele traz realmente a reflexão, ele traz a força, né? Então, assim, é uma maneira meio dura de ser, mas que foi como ele encontrou para trazer realmente essa fortaleza à tona que o Chico tinha dentro de si, né? Essas reflexões. E aí o Chico, assim, fica bem desanimado, né? Nos primeiros momentos ele fica frustrado, decepcionado, né? Ele faz um momento de silêncio, mas depois disso, realmente ele começa a pensar naquela frase: tudo passa, tudo passa, tudo passa. E aquilo foi ecoando dentro dele, e ele começa então a escrever, né, a reflexão dele mesmo, né? Então ele começa a refletir e ele escreve uma das mensagens mais lindas que ele deixou para nós, que é da sua própria autoria, que aí não é uma psicografia, é de autoria do Chico Xavier mesmo, que é justamente essa mensagem tudo passa, que eu creio que todos nós conhecemos, né? Que ele fala que tudo passa, os momentos de glória, os momentos de alegria, mas também os momentos de dor, de tristeza, todos esses momentos vão passar, mas que eles nos deixarão lembranças, vivências e aprendizados, né? Então, que a gente muitas vezes precisa passar por isso, mas que existe por trás disso algo muito maior, né? E tudo isso vai passar, mas que a gente não se iluda, né? Nem nos momentos felizes, né? Com a glória, com a alegria, mas também que a gente não desanime tanto nos momentos de dificuldade, de provação, né, os momentos mais desafiadores, porque tudo vai passar, né, e tá tudo certo, porque são vivências, né, são momentos que a gente precisa para nossa evolução, né, que muitas vezes não é aquilo que a gente gostaria, que a gente imaginou, que a gente idealizou, mas é justamente aquilo que a gente precisa, né, para a gente aprender aquilo que precisa ser aprendido, para a gente evoluir dentro da nossa história, né, dentro das nossas limitações, né, para que a gente possa fazer vir à tona aquilo que existe de melhor em nós, né? Então é uma mensagem muito linda, muito bonita, né, que o Chico traz essa reflexão, né, realmente que tudo passa, né? E eu acho que é muito importante, né, na vida de todos nós, né, a gente ter realmente essa diretriz de luz, né, de entender que existe uma espiritualidade maior, que existe um planejamento reencarnatório, que as coisas são como são, porque são para o nosso bem, né, que está tudo certo, que Jesus está no leme, né, que nada nem ninguém está abandonado, né, tá ao léu, não, que existe sempre algo que é para o nosso bem, né? Então é um conforto muito grande, né? E o quanto que o Chico trouxe de conforto para as pessoas, né? Mesmo não sendo tão consolado, mesmo passando por tantas dificuldades, né? E nos mostrando sempre com muita paciência, resignação, né? Caridade, né? Que as coisas acontecem, né? Então quantas vezes tudo parecia difícil, perdido, né? E surgiu uma luz no fim do túnel, né? E o Chico, ele foi também uma pessoa muito respeitada, né? Uma pessoa que tinha uma força realmente de arrastar multidões, né? E através disso ele não quis nada para ele, né? Mas ele pôde ajudar muita gente, né? Ele pôde se colocar a serviço, né, e trazer para muitas pessoas, né, esse consolo, tanto material quanto espiritual, né, as palavras de apoio, o apoio material para muitas famílias, né, principalmente carentes, né, e muitas vezes não por ele mesmo, mas através da força que ele tinha de inspirar pessoas, né, de trazer à tona realmente o que essas pessoas podiam ser de melhor e fazer de melhor, né? Então, que esses exemplos do Chico possam também conosco fazer isso,
né, trazer à tona essa nossa fortaleza interior, né, esse nosso entendimento através da pacificação, né, porque ele era uma pessoa muito pacífica, de muita aceitação, de muita sabedoria, né, que ele não tinha, vamos dizer, essa coisa do embate, né, não, até várias vezes naquele programa Pinga Fogo, né, o Chico ele foi desafiado, né, o Chico ele teve pessoas ali que realmente colocaram à prova, né, a questão da doutrina, a questão, né, das suas verdades, dos nossos pilares enquanto espíritas que somos, né? Mas de maneira alguma, em nenhum momento ele levantava a voz, em nenhum momento ele perdia a paciência, em nenhum momento ele se sentia, vamos dizer assim, confrontado, né, ofendido, né? Então, isso também é um aprendizado muito grande para nós, né? Porque muitas vezes a gente leva as coisas para o lado pessoal, a gente perde a paciência, a gente fica ofendido, né? A gente entende que aquilo é com a gente, né? E na verdade não é, né? Muitas vezes são situações muito maiores, né? E estamos a caminho, estamos no aprendizado, né? Mas esse aprendizado do Chico, principalmente com o Pinga Fogo, é um aprendizado para nós interessante nesse sentido, né? Porque o Chico ele era inabalável, né? Assim, com muita paciência, com muita aceitação, até mesmo caridade, né? De estar ouvindo as pessoas que não tinham nenhum esclarecimento, né? E muitas vezes nesse momento de confronto, né? Ele trazia até uma palavra doce, né? Ele trazia até um conforto para aquelas pessoas. E com muita paciência, com muita educação, com muita calma, com muita perseverança, ele foi mostrando realmente para o mundo, né, o quanto que a nossa doutrina é importante, né? O quanto que é transformador todo esse conhecimento que a espiritualidade nos traz, né? Inclusive a NASA, né, veio através desse programa Pinga Fogo também estudar o Chico, né? Quiseram estudiosos, né, mesmo de outros países, tudo mais, gostariam de saber mais sobre a paranormalidade do Chico, né? Que na verdade a gente entende como mediunidade, né, os efeitos físicos, tudo aquilo que naquele momento ainda era muito místico, ainda era muito misterioso, né, e que pouco a pouco a nossa doutrina foi mostrando, né, que na verdade não existe nada de misterioso, né, são situações, são fenômenos da vida, da espiritualidade, né, e que hoje, através do Livro dos Espíritos, né, do Pentateuco, né, dos livros dos médiuns, do próprio Evangelho, O Céu e o Inferno, e tantos outros livros que o próprio Chico psicografou, né, a gente tem uma outra visão, né, uma outra maneira de ver e entender essas verdades, né? E o quanto que o Chico contribuiu, gente, só um minutinho, senão vai acabar a bateria do meu celular, vou ter que, do meu celular não, do meu computador aqui, vou ter que colocar um pouquinho aqui. O quanto que o Chico também contribuiu, né, para essa questão, por exemplo, da mediunidade, né? Imaginem o quanto que as pessoas eram julgadas como loucas, né? Naquele momento que o Chico estava em Pedro Leopoldo, que começou todo esse trabalho do espiritismo, da divulgação da nossa doutrina, o quanto que existiam, por exemplo, manicômios que hoje a gente já não tem mais, né? Isso é fruto, né? O que a gente vive hoje, muitas vezes da espiritualidade, da questão de poder se trabalhar a mediunidade de uma outra forma, de enxergar de uma outra maneira, né? Esse intercâmbio entre os mundos, né? Então, o quanto que o Chico contribuiu, né? Que as pessoas eram vistas como loucas quando elas eram só médiums, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Inquisição, quantas pessoas inocentes foram mortas por causa da sua mediunidade, porque elas acreditavam realmente nessa questão do intercâmbio entre os mundos, né? E o Espiritismo nos trouxe, né? E nos mostra os fenômenos físicos, nos mostra com tanta clareza, né? Que na verdade não tem nada de extraordinário, né? Que são efeitos físicos, que são questões explicáveis pela ciência, né? E o Kardec, ele deixa um legado maravilhoso que o Chico continua, né? Onde ele fala que a verdadeira fé é aquela que se confronta com a ciência em qualquer época e
não existem conflitos, existe uma complementação de conhecimentos, né? Então, isso é maravilhoso, né, dentro da nossa doutrina. E essa abertura, né, de estarmos prontos para ouvir o que é novo, né? Porque realmente há mais de um século o Kardec plantou as sementes, né, da nossa doutrina, nos deu as diretrizes, mas é claro que assim como o Chico veio e nos trouxe mais de 400 obras, muitas mensagens que nos esclareceram, que complementaram essas informações do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, né, nós também precisamos estar abertos, né? Outros espíritos de luz também virão, e sempre nos trazendo, né, informações importantes e relevantes para cada momento, né? Porque a nossa maturidade espiritual nos permite hoje um entendimento diferente do que foi, por exemplo, na época de Jesus. Jesus falava isso, né? Eu vou, mas eu vos deixarei o meu consolador prometido. Nesse momento não é possível o entendimento de muitas coisas, mas que depois esse consolador vai trazer todas as informações, tudo aquilo que eu não pude falar hoje, né? Então Jesus já dizia isso, né? O Kardec deixou depois que realmente a doutrina verdadeira ela precisa confrontar a ciência em qualquer época, em qualquer momento, sem conflitos, mas de uma forma aberta e de uma forma que uma possa contribuir com a outra, né? O Chico veio, né? Outros autores, outras contribuições também do mundo espiritual nos chegam para o nosso entendimento, para que a gente tenha mais consciência sobre as leis da vida. E hoje, né, assim, a gente não pode deixar de falar, né, depois de tudo isso, nós estamos vivendo o que o Chico nos avisou que aconteceria, que é justamente a transição planetária, né? Então, nós estamos num momento ímpar, onde nós estamos mudando na escala dos mundos para um mundo de regeneração, né? Um mundo onde não vai mais ser necessário tantas provações, tanta dor, que as pessoas vão poder aprender aquilo que é necessário pelo amor, né? Onde o nível de consciência, de solidariedade, de fraternidade vai ser outro, né? E muitas vezes a gente se pergunta, mas será? Né? Porque nós ainda estamos vivenciando guerras, pandemias, né? Tantas situações desafiadoras. Será que é possível? Será que isso vai acontecer? Sim, vai acontecer, né? Já está acontecendo, né? E o Chico falava que até 2050, 2059, esse processo vai se completar. Mas é claro que a misericórdia da espiritualidade maior permite que muitos espíritos estejam pela última vez tendo a chance de se regenerarem, né, de entrarem realmente na seara de Jesus, no caminho da luz, né? E esses espíritos, muitas vezes, eles entendem que eles não vão conseguir estar nessa vibração, que eles vão ter que ir para mundos mais primitivos, né? E eles não gostariam, então eles se debatem, né? Eles estão em vários segmentos da sociedade, como na comunicação, na educação, na saúde, e a gente, na política, né? E a gente imagina que tudo está perdido, mas não, nada está perdido, né? O Divaldo fala uma coisa maravilhosa nas suas palestras, que ele fala o seguinte para nós, que nunca, em nenhum momento da humanidade, da história da humanidade, tantas pessoas buscaram o conhecimento da espiritualidade, do evangelho, da vivência de Jesus, né, dos exemplos de Jesus, né? Se a gente for pensar na nossa doutrina, quantos grupos, né, se reúnem todos os dias, em todo o país, né? Se a gente for pensar em outras religiões, né, quantos grupos também ao redor do Evangelho, né, procuram beber dessa sabedoria, da espiritualidade de Jesus de alguma forma, né, que não seja a nossa maneira de entender, mas de alguma forma estão buscando, né? E isso nunca aconteceu na história da humanidade, né? Essas situações e eventos, como por exemplo, quando a gente tem uma catástrofe e as pessoas realmente se organizam para que possam, através da fraternidade, da solidariedade, fazer a caridade, ajudar o próximo, né, que está em dificuldade, né? Isso também é inédito na história da humanidade. Então, nada está perdido. Mas muitas vezes a mídia quer que a gente enxergue só o lado negro, o lado negativo, né? Então, as notícias muitas vezes são muito voltadas para aquilo que é triste, para aquilo que é catastrófico, mas não é realidade,
né? Então, isso é apenas uma forma de olhar, né? É só um espectro, mas não é a totalidade, né? E o Divaldo, ele fala isso com muita veemência nas suas palestras, né? E o Chico, ele era tão maravilhoso, né, que ele nos falou sobre isso, né? Ele nos mostrou esse caminho, ele nos preparou para que a gente pudesse realmente estar prontos para esse momento desafiador da transição planetária, né? E para que a gente não se desesperasse, né? Porque ele sempre disse, né? A espiritualidade está à frente de tudo. Nada é por acaso e tudo concorre para o nosso bem, né? Então, que a gente possa levar também essa informação, essa vivência, essa certeza e confiança do Chico inabalável, né? Que a gente entende, né, que ele trouxe para nós tantos ensinamentos, né? Ele passou por essa terra, né, de uma maneira tão grandiosa que ele foi recebido maravilhosamente na espiritualidade, né? Hoje a gente já tem notícias disso, né? Que quando o Chico e ele até se preocupou, né? Que ele não gostaria de morrer num dia qualquer, né? Ele queria passar dessa vida, né, para o plano espiritual, num momento de alegria, né? E realmente aconteceu dessa forma, num momento em que as pessoas estivessem alegres, que elas não precisassem se entristecer tanto com a sua partida, né? E foi realmente dessa forma, né? Num dia especial, né? Que o Brasil foi campeão, etc. Mas a gente hoje sabe que ele foi recebido muito bem, né? Inclusive, doutor Eurípides, né? E tantos outros espíritos de luz o receberam muito bem, o próprio Jesus, né? A gente sabe que o Chico ele foi recebido na espiritualidade de uma maneira maravilhosa, porque realmente, como o doutor Bezerra de Menezes disse, né, quando o recebeu na espiritualidade, ele foi impecável na sua missão, né, em tudo aquilo que ele precisava deixar de testemunho para nós, em tudo aquilo que ele vivenciou, muitas vezes até sem precisar, mas que ele pudesse nos deixar um ensinamento, né, então isso até me emociona, mas o Chico foi impecável na sua missão e no seu legado, né? Um legado de amor, de caridade, de solidariedade, né? De doação, né? E onde a gente tem sempre muito, muito a se inspirar e a aprender. Então, que a gente possa realmente se fortalecer, né? Através desses exemplos, né? Relembrar essas passagens que são lições para todos nós, né? E que a gente possa realmente vivenciar no nosso dia a dia, né? Tudo isso, todas essas lições da melhor forma possível. Então, agora eu convido todos vocês para que a gente possa levar o nosso pensamento, que a gente possa se conectar com a espiritualidade de luz, com a espiritualidade maior, que a gente possa pacificar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos sentimentos. Que a gente possa respirar profundamente, sentindo a presença dos nossos protetores, amigos e mentores espirituais, pedindo para eles muita luz, muita proteção, que eles possam nos guiar no caminho do bem, do amor, que possamos confrontar as nossas sombras e vencê-las através do amor, da caridade, do entendimento, da expansão da consciência, que possamos ser contribuição e que, sobretudo, possamos fazer a diferença aonde estivermos. Se cada um fizer a diferença onde estiver, ser luz aonde estiver, nós possamos transformar tudo e permitir que essa transição planetária se conclua, transformando esse mundo e essa nossa realidade numa realidade de amor, de solidariedade, de fraternidade, de caridade, de paz,
e de luz. Então, vamos agora orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que és dos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como em todas as ordens espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mas sobretudo o pão espiritual. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos pouco a pouco os nossos ofensores, os nossos devedores, e até muito mais que isso, Pai, porque ainda somos limitados no perdão. Perdoa as nossas dívidas e nos inspira a perdoar como você. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, sobretudo aquele mal que ainda vive em nós mesmos, porque seu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada, muita luz, um bom domingo a todos, uma semana maravilhosa e abençoada. Obrigada.